Iniciando nossa aula de geografia, vamos estudar o conteúdo Mudanças no crescimento da população. Vocês encontrarão este conteúdo no livro de Geografia, página 13. E também eu havia entregue para vocês, na segunda quinzena, o resumo do texto, para que esse texto estava programado para ser estudado no dia 31, mas por conta da mudança, eu pedi para que vocês destacassem e que ele seria estudado na próxima aula. Então, a próxima aula é hoje. Então, vamos estudar mudanças no crescimento da população. Nós já sabemos que população é um conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar. Já sabemos que, em termos de população, o Brasil ocupa o 5º lugar. Já sabemos que o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. Significa dizer que o Brasil tem uma população grande, mas essa população ela é mal distribuída. Por isso é que o Brasil ele é pouco povoado. Tem regiões onde se concentram um grande número de pessoas, como São Paulo, Sergipe, e há outros lugares onde se concentram um pequeno número de pessoas, como na região norte. Então, vamos aqui. A diminuição acentuada da taxa de natalidade contribui para a redução do crescimento da população brasileira. Taxa de natalidade. Quando falamos de taxa de natalidade, estamos falando do número de crianças que nascem vivas no período de 1 ano. Então, essa taxa de natalidade, ou seja, o número de crianças nascidas no período de 1 ano, nascidas vivas, ela caiu muito. Significa dizer o quê? Que hoje em dia as mulheres não estão tendo a mesma quantidade de filhos que tinham no passado. Hoje as famílias estão menores. Hoje a gente percebe que as famílias consideradas grandes são famílias que têm 5, 6 pessoas. E olhe lá, que geralmente as famílias de hoje, elas são constituídas por 3, 4 pessoas. Então, como diminuiu o número de crianças nascidas vivas no período de 1 ano, automaticamente a população também, o crescimento da população, ele diminuiu. A queda na taxa de natalidade está relacionada à diminuição da taxa de fecundidade. Quando falamos na taxa de fecundidade, estamos falando na quantidade de filhos que uma mulher pode ter. Então, nós sabemos que hoje as mulheres estão tendo menos filhos do que no passado. Então, como a taxa de natalidade está pequena, automaticamente há uma redução no crescimento da população brasileira. O aumento da escolaridade, a participação no mercado de trabalho e o planejamento familiar são fatores que contribuíram para a redução da taxa de fecundidade. Ou seja, por que que a mulher hoje em dia está tendo menos bebês? Por que que as mulheres hoje em dia não estão tendo tantas crianças quanto no passado? Então, a resposta para essa pergunta está relacionado à escolaridade, ou seja, nós mulheres hoje estamos buscando aprender cada vez mais, estamos frequentando as escolas por mais tempo e isso faz com que a gente não tenha muito tempo para dedicar à família. Por esta razão, muitas mulheres não estão tendo filhos, muitos filhos. Outro fator que contribui é a participação no mercado de trabalho. Antigamente, as mulheres, elas eram, digamos assim, preparadas somente para os afazeres domésticos.
somente para limpar casa, para cuidar dos filhos, cuidar do marido. Com o passar do tempo, essa visão ela mudou bastante. Hoje, as mulheres também estão participando do mercado de trabalho. Se você for no supermercado Chico e observar, eu acredito que, se não for todas, mas praticamente todos os caixas são ocupados por mulheres, porque nós mulheres estamos ocupando o mercado de trabalho. E um outro fator também muito importante que está contribuindo para que as mulheres tenham poucos filhos é a questão do planejamento familiar. Hoje, a mulher pode ter o tanto de filhos que ela quiser. Se ela quiser somente 2, então ela pode tomar algumas medidas que ela pode estar se prevenindo para não ter mais que 2 filhos. Agora, se ela quer ter 5, 6, o que é muito difícil nos dias de hoje, então ela também pode ter. Mas a maioria das famílias, hoje é feito o planejamento familiar, ou seja, há uma programação para, para se ter filhos, para poder educar esses filhos, para poder dar uma alimentação a esses filhos. Então, o aumento da escolaridade, a participação no mercado de trabalho e o planejamento familiar são fatores que contribuíram e contribuem para a redução da taxa de fecundidade. E não esquecer, quando falarmos de taxa de fecundidade, estamos falando da quantidade de filhos que uma mulher pode ter, ok? E logo embaixo nós temos aqui um gráfico onde dá para a gente ver claramente o quanto a taxa de natalidade no Brasil e no mundo caiu. Então, vamos ler aqui a legenda, média de números de filhos. Então, a linhazinha verde é a média de números de filhos no Brasil e a linha vermelha é a média de filhos no mundo. Então, vamos seguir aqui a verde, que representa o Brasil. Em 1960, uma mulher tinha em média, uma família tinha em média 6,28 de filhos, ou seja, de 6 a 7 filhos por família, isso em 1960. E vamos ver em 2018, olha só, nós estamos em 2021, olha, acompanha a linha verde, ó, ela foi caindo. Hoje a média de filhos por família é de 1,7, ou seja, no máximo 2 filhos por família. Vocês conhecem alguma família que tenha mais de 5 filhos? Se vocês conhecem, com certeza são poucas famílias, porque a maioria das famílias tem de 2 a 3 filhos. E no mundo, como era? Olha, no mundo, o número de filhos por família era de quase 5 filhos, de 4 a 5 filhos por família. Aí, em 2018, esse número baixou, já são 2,5, ou seja, de 2 a 3 filhos. Então, a gente percebe claramente que as famílias de hoje estão bem menores do que as famílias do passado. Eu, por exemplo, pessoal, eu tenho 6 irmãos, comigo são 7. E já meus irmãos, nenhum dos meus irmãos tem 3 filhos. Todos eles têm 1 ou 2 filhos, no máximo 2. Então, isso é chamado planejamento familiar. Logo em seguida tem a atividade, onde vocês irão responder a questão número 1, 2, 3 e 4. Então, vocês vão responder essa atividade dessa folha, tá? E logo, logo eu estarei recolhendo para poder fazer a correção. Então, meninos, bom trabalho e até a nossa próxima aula de geografia.